Então, gente, mais uma aula de história. Dessa vez nós vamos estudar aqui sobre a viagem de Marco Polo à Ásia, né? Aqui nós vamos observar a imagem, né, de Marco Polo. Nós vamos observar que o início da história, né, quem foi Marcos Polo, né? Marcos Polo foi um dos primeiros ocidentais a chegar à Ásia. O Oriente era desconhecido, né? E desconhecido dos ocidentais e cercado de muitos mistérios. Marco Polo, seu pai e seu tio partiram para a Ásia em uma série, né, de aventuras em 1271. Eles visitaram, né, as regiões do que hoje são a China, Afeganistão, o Irã e retornaram no ano de 1295. E a biografia de Marco Polo é mercador aventureiro, né, e viajante, veneziano, nasceu provavelmente em 1254 em Veneza, em Itália, e morreu em 1324 também em Veneza. E no ano de 1245, o Papa Inocêncio IV, né, enviou uma missão à capital de Mongol, Karakorum, abrindo, né, caminho para as outras visitas, né, diplomáticas. A relativa estabilidade do Império Mongol e a segurança que as suas rotas ofereciam aos viajantes abriram outras possibilidades, a muito cobiçada, né, pelos europeus, o comércio, né? Os polos eram uma família, né, de mercadores venezianos que fazia negócios em Constantinopla e na Crimeia. Os irmãos Mateus e Nicolau Polo, pai Marco Polo, prolongaram os seus negócios até ao Oriente Médio. Veneza era uma das maiores potências econômicas da Europa. E no ano de 1271, os polos estabeleceram, né, relações comerciais com os mongóis, ou seja, mais propriamente com o imperador Kublai Khan, que os escolheu para embaixadores junto do Papa e que tinha muito poder no Ocidente. Ao serviço do imperador percorreram a Tratária, né, a China e a Indochina. Marco Polo era conhecedor de várias línguas, tendo sido por isso nomeado por Kublai governador de Iangaru. E no século XIII, naquela época, os mercadores viajavam por longas rotas terrestres ou marítimas em busca de sedas, temperos, ervas, óleos e perfumes orientais. Essas viagens duravam anos e por isso as mercadorias orientais tinham muito valor. Os impactos, né, da história de Marco Polo, né? O viajante veneziano que conheceu suas andanças boa parte do continente asiático. Seu livro marcou a Idade Média, considerada, né, muitas vezes fantasiosa, mas o que influenciou nobres, estadistas, navegadores e demais pensadores dos séculos que seguiram, sendo responsável de um modo bastante direto pelo início das navegações e a exploração europeia. E relato da fantasia, né, viagem de Marco Polo, né, instigou a imaginação e incentivou muitos aventureiros europeus a viajarem, né, em busca, né, das riquezas inacreditáveis dos lugares distantes. As viagens eram um raro sucesso popular em uma era anterior à impressão. Os livros, né, foram traduzidos em muitas línguas europeias durante a vida de Marco Polo, mas os manuscritos originais foram perdidos. Ou seja, e quando Marco Polo voltou, né, para Veneza, no ano de 1295,
seus compatriotas, né, não o reconheceram, o que não foi uma surpresa, já que ele os havia deixado 24 anos antes, né, ou seja, quando tinha apenas 17 anos. Então, gente, isso aqui é mais uma aula, né, aqui, falando aqui um retrospecto, né, sobre as viagens de Marco Polo à região da Ásia. Bons estudos!